Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sendcast, dessa vez para conversarmos com a Júlia Bispo. A Júlia atua como coordenadora de vendas internacional na Sendpulse, liderando iniciativas estratégicas de vendas, expansão de mercado e fortalecimento da presença internacional da empresa para clientes da língua inglesa. Hoje vamos falar sobre carreira internacional, vendas globais, liderança multicultural, expansão de negócios e aprendizados de construção de estratégias comerciais em diferentes partes do mundo. E antes de começar esse episódio, eu queria pedir para vocês não esquecerem de deixar sua curtida e também se inscrever ou seguir a nossa página. Então, primeiro de tudo, bem-vinda ao Sendcast. E para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho mais sobre você. Claro, meu nome é Júlia Bispo, hoje eu sou coordenadora de vendas do time euro-americano aqui na Sendpulse. E está sendo uma jornada muito interessante aí, quase um ano já aqui na Sendpulse. Nós lidamos com os leads falantes da língua inglesa, então, tanto na Europa, no geral, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, nós atendemos esse público aqui na Sendpulse. Então, é um mercado diferente do brasileiro, desafiador, mas muito interessante também em todas as suas esferas de como a gente comunica com eles, e eu estou fazendo esse trabalho agora e está sendo bem interessante, na verdade, bem diferente. Boa! E como que você começou a trabalhar com vendas? Da onde que veio essa vontade de ir para essa área? Bom, hoje eu tenho não muita idade, mas eu comecei, acho que como todo mundo começa em vendas, né? Fazendo pequenas vendas ali. Na verdade, eu até comecei como suporte. E depois eu virei vendedora, porque eu fiz muito suporte, e daí eu começava a vender fazendo suporte e me tornei... entendia sobre aquele produto e vendia muito também. Então, eu me tornei vendedora. Depois tive outras experiências como vendedora, em outros mercados também, não só brasileiro, e então houveram oportunidades de atuar gerindo times para outros mercados também, que foi onde eu pude aprender com outras pessoas como fazer isso e tomar gosto pela área também, porque são duas coisas totalmente diferentes, vendas e gestão de vendas, e ter oportunidade de aprender e de realmente estar ali com as pessoas que estavam dispostas a me ensinar, também me abriu muitos olhos para tomar gosto pela área e realmente me aprofundar naquilo, sabe? Então, faz aí um tempinho, eu não sei dizer ao certo, acho que uns 8 anos por aí, que eu já estou nessa área, 8, 9 anos, e eu gosto muito. Cada dia tento aprender um pouco mais, aprimorar aquilo que eu sei, trazer novidades também, que vai muito de encontro com o que a Sendpulse precisa, porque sempre é uma feature nova, uma nova coisa saindo, uma atualização saindo. Então, com isso também, o processo de vendas precisa sempre estar preparado para aquilo e pronto para falar com o mercado sobre aquilo. Então, sempre tem que se atualizar e buscar ter esse equilíbrio entre o conhecimento da área, mas também entender muito mais sobre o que é a Sendpulse e como vender isso para os nossos clientes, como passar realmente a essência da Sendpulse para um mercado tão diferente do Brasil, por exemplo. E puxando esse gancho, né, eu queria que você contasse o que você acha de mais diferente, né, na sua visão, aí já lidando há um tempinho com o mercado internacional, comparando com como que é aqui no Brasil. O que você acha que são as maiores diferenças, assim? Bom, num contexto geral, o nosso público é muito igual na Sendpulse, então, independente dos mercados, né? Nós estamos aqui para vender para pessoas pequenas, médias empresas ou grandes corporações que precisam automatizar os seus negócios, implementar ferramentas e que queiram tudo isso num lugar só. O público
público ele não muda. Nós estamos sempre falando com um público que visa implementar tecnologia, ferramentas que facilitem o dia a dia, para comunicar com seus clientes, tudo num lugar só de certo modo fácil, rápido, prático, sem tanta burocracia. Esse é o nosso público. Mas as principais diferenças de mercado é no que tange a comunicação. Então, hoje, no nosso mercado, nós conseguimos falar com os nossos clientes de outras formas que se fala aqui no Brasil. Então, para a gente ainda funciona muito ligação, muito e-mail, formas de contatos assim, mais calmas, não tão forçadas ou rápidas, vamos dizer assim, calorosas como no Brasil. Então, isso não funciona tanto para cá, né, para esse mercado euro-americano. Agora, no Brasil já funciona muito mais. Então, é aquela calorosidade de diferentes culturas, né, da questão das culturas. Então, o Brasil ele é muito mais aberto para receber contatos, no geral, que ele esteja interessado ou que não. Ele sempre está ali para conversa. O nosso público aqui, ele é um público mais tímido e, ao mesmo tempo, que toma decisões bem mais racionais, certeiras. Por isso que a demonstração sobre o que é Sendpulse e como aquilo realmente vai ajudar na empresa dele precisa ser muito bem explicado racionalmente. No Brasil também, mas a gente tem essa questão da barreira, né, de calorosidade. Então, essas são as principais diferenças no que tange a comunicação. Canais, em primeiro lugar, depois a cultura. O terceiro e último ponto é o que não muda, é como a gente fala para Sendpulse, para quem precisa da Sendpulse, né? Para quem está no momento de usar a Sendpulse. Essas são diferenças de mercado, de comunicação. Então, uma coisa que nas minhas outras experiências, né, que a gente usa, que super funciona no Brasil, uma técnica de venda e tudo mais, não é como é conduzido uma venda para um cliente euro-americano no nosso mercado aqui. Então, é um mercado que é muito mais decisivo em suas particularidades, então nem sempre eles querem te ouvir falar sobre isso, vamos dizer assim, numa venda, mas eles sempre estão dispostos a prosseguir se eles realmente chegaram até você e já conhecem. Então, você precisa continuar o trabalho sem forçar a venda, sem fazer uma coisa cheia de gatilhos. É um processo que, por um lado, diferente do Brasil, não tão caloroso, mas, por outro lado, bem mais assertivo e direcional na comunicação com os leads. Essas são as principais diferenças e peculiaridades. E a gente costuma falar que nenhum é melhor que o outro, eles se complementam muito bem, geram aprendizado junto um com o outro ao mesmo tempo. Então, a gente troca muito de mercados para mercados, assim como o mercado da Latam também, que já é muito mais parecido com o Brasil, mas ainda tem uma diferença. Então, cada um traz a sua peculiaridade. No final das contas, serão sempre pessoas. É com elas que a gente precisa falar, é com elas que a gente precisa entender o que elas precisam, quais as necessidades delas, e como o nosso produto pode atendê-las, a sanar essa necessidade, a ajudá-las nesse processo, sabe? Perfeito. E agora pensando, né, no lado dos desafios, como uma líder, o que você acha que são os maiores desafios que você enxerga assim no seu dia a dia de trabalho? Ser líder é bem desafiador em diversos quesitos, porque você lida com diversas pessoas ao mesmo tempo, mas o que eu gosto sempre de manter em mente é que um líder ele tem um outro líder. E esse outro líder, ele precisa ser muito direcional e saber te orientar. Então, ninguém sabe mais sobre a Sendpulse ou sobre o mercado ou sobre como funcionam as coisas, a não ser quem já está aqui há muito tempo. Então, o líder ele precisa ouvir muito, e não só aqueles que estão ali no campo de batalha, né, que a gente brinca, mas estão ali na linha de frente, mas a quem já está aqui há muito tempo e sabe como as coisas funcionam. Então, no que tange a desafios, sempre forçar, até de uma forma intencional, para que não seja só algo que a gente fala, eu faço isso, ser um bom líder é ser assim, ser um bom líder é ser assado. Não, intencionalmente, realmente escutar
em todas as esferas, quem já sabe mais, quem precisa de ajuda, no que precisa de ajuda. O papel do líder não é mandar ou fazer com que as pessoas trabalhem para ele. E eu vejo as pessoas confundindo muito isso. O papel do líder é facilitar o trabalho das pessoas que estão no seu time, para que o time gere resultados. Então, eu preciso ouvir o que o vendedor precisa, o que a minha gestão também precisa, o bem em comum que nós queremos alcançar, para que, ok, então o meu trabalho é fazer com que o seu trabalho não seja prejudicado, que o seu trabalho seja mais fácil, seja facilitado, seja melhorado, seja mais rápido, seja mais simples, com processo, com organização, com treinamento, com rotina. Então, esse é o papel do líder, facilitar o outro. No que tange desafios, todo líder já passou por isso muitas vezes. É muito desafiante fazer com que todos falem a mesma língua. E num time, a gente precisa sempre falar a mesma língua. No caso aqui, é a língua da Sendpulse. Então, todo mundo precisa saber falar sobre a Sendpulse da mesma forma. E o líder, ele precisa entender que cada um tem a sua particularidade, né? Num time, você tem pessoas que são mais introspectivas, até num time de vendas, outras mais falantes, outras menos. A gente precisa explorar essas qualidades ao máximo para que cada um tenha o seu toque ali, mas que a comunicação sobre a marca, sobre o que é Sendpulse para o cliente, sempre seja a mesma. Então, que as coisas sejam feitas, padronizadas, né? Os desafios são inúmeros, padronização, realmente estar ali para escutar e querer melhorar os processos, a vida de quem está ali com você, te ajudando, e estar focado no bem comum, no final das contas, o que a gente quer alcançar ao final desse quarter, ao final dessa semana, desse mês ou desse ano. Então é o bem comum para todos. Esse precisa ser o principal desafio a ser resolvido do líder, sempre priorizando quem está com você, são as pessoas, e facilitando a vida delas. Assim, eu acredito, é a minha filosofia pessoal, né, que eu partilho também com os meus colegas gestores e que partilham muito comigo. Assim a gente consegue crescer, fazendo com que o outro cresça, facilitando com que o outro cresça, provendo tudo que a gente consegue para facilitar o crescimento do outro, porque assim o time vai crescer, assim a roda vai girar. Então, em que tange a desafios são esses, que muitas vezes passam de forma não tão perceptível para a gente, mas que é muito importante olhar para cada um deles para que a gente não deixe passar isso e não deixe levar isso adiante sem uma resolução, sem realmente escutar, sem realmente melhorar e sem realmente ser líder no final das contas, sabe? O Sendcast é feito por nós da Sendpulse. A gente ajuda empresas a automatizarem suas estratégias de marketing através de e-mails, SMS, chatbots e muito mais, de um jeito simples e eficiente. Acesse sendpulse.com.br e experimente. E a gente sabe, né, que a área de vendas, ela tem diversos desafios aí, e um deles são as metas que estão ali no dia a dia, que tem que passar para a equipe, que tem que, né, saber lidar com tudo isso. E eu queria que você falasse como que para você é isso, como que você equilibra essas cobranças e também como que você consegue passar isso para o próprio time para que não seja algo tão pesado, né, ali no dia a dia. Sim, a área de vendas, ela é uma área que exige mais cobrança, só que tem como ser mais leve, né? A gente promove treinamentos, a gente promove reuniões individuais para aliviar esse processo, aliviar essa jornada para o vendedor, que é dividir isso em dias, nas semanas e tudo mais, para que não tenha aquele pensamento do que tem que ser feito ao final do mês. Sim, tem que ser feito, mas tem que ser feito isso diariamente, isso semanalmente, isso a cada semana, a cada 15 dias, que torna o processo mais leve. É assim que a gente passa sobre metas para os vendedores, para que o processo se torne mais leve, porque já é um processo. Ser vendedor não é fácil. Você toma
muitos nãos por dia para você tomar um sim. Então, você precisa ser muito resiliente, você precisa manter a calma, você ter paciência e ter essa resiliência, empatia também com o cliente, diversas coisas que é o que vão te ajudar a te manter centrado e ter um bom líder para isso, te ajuda muito, né? Um líder para te manter centrado, para te acalmar, para ajudar você no processo, a olhar aquilo que você não está vendo, a ser a sua visão periférica no que tange as metas, no que tange ali as atividades para fazer, para que você mantenha a calma e consiga desenvolver aquilo que você tem que desenvolver, as vendas. Então, é muito desafiante, claro, é muita pressão. Vendas não tem como dizer que não é pressão, porque toda profissão, ela, no final das contas, precisa também ter um produto. Então, o nosso de vendas é as vendas. Então, se a pessoa não está vendendo, ela deixa de ser um vendedor? Não, não deixa. Mas ela tá com aquilo na cabeça, com certeza. Todo vendedor fica com aquilo na cabeça, né? Eu preciso ir, preciso bater a meta, preciso fazer mais, ou quero continuar assim. Se bate a meta, nem tem tempo de respirar, quero continuar assim. Então, a gente tem que tornar esse processo mais leve possível, sim, mas nunca esquecendo que o vendedor tá ali para vender, tá ali para bater meta e tem que bater meta. Só que o processo, ele pode ser, sim, mais calmo, mais tranquilo. Nas reuniões, isso é passado, né, da forma que eu trabalho, né, diluída, porque pensar no produto final, às vezes, pode ser muito irreal. Ele precisa estar lá, precisa estar na nossa mente, mas a gente precisa se concentrar naquilo que a gente tem que fazer diariamente, que é a soma daquilo que a gente faz que vai resultar no produto final mesmo. Então, pode ser mais leve, sim. É possível, não é todo vendedor que tem que ficar louco ou maluco, assim, às vezes, da cabeça, né? A gente vê muito isso. Apesar que a gente é um pouquinho, mas isso é uma característica nossa. Não tem muito para onde fugir. Não. E pensando em transformações, né? Como que você vê a transformação da área comercial, principalmente agora, né? Com o uso da inteligência artificial e também da automação? Eu acredito muito que se você não está olhando, estudando, pensando sobre isso, cogitando, qualquer coisa desse tipo, o seu processo comercial está atrasado. Então, as coisas mudam muito rápido. Eu lembro que no começo era normal que, dependendo da estrutura da empresa, que tivesse um time só para qualificar, depois um time só para vender, né, os SDRs e os closers. Pouco tempo depois, com empresas mais enxutas, operações mais enxutas, viu-se que era possível, então, os managers, os account executives, trabalharem o ciclo inteiro, e essas pessoas precisam, então, terem o treinamento para isso. O mercado muda. Então, eu não sou mais só um SDR, eu não sou mais só um closer, eu faço o processo inteiro. O processo já mudou de novo. Hoje, isso é um super curto resumo de como o mercado vem mudando ao longo do tempo, mas a gente viu no começo, assim, há uns 7 anos atrás da minha carreira, vi operações comerciais muito robustas, gigantescas, máquinas de vendas com muita gente e que às vezes nem performavam tanto assim. Então, era uma conta que não fechava. Hoje, a gente vê o processo mudando para onde a gente pode implementar a inteligência artificial de uma forma que o processo seja fluido e continue dando resultados. Então, eu sou muito adepta, nós somos muito adeptos aqui na Sendpulse a implementar isso, a utilizar isso. Nós utilizamos nas nossas features, por exemplo, nosso time comercial usa o chatbot, nosso time comercial usa o e-mail marketing, nosso time comercial usa as ferramentas que estão à nossa disposição para automatizar o nosso processo. Tudo isso é inteligência artificial. Um próximo passo é facilitar, novamente, mais uma vez, a vida de quem está no campo de batalha. Então, por que o meu vendedor que hoje faz o processo inteiro, são os chamados executivos de conta, faz o processo inteiro, ele não pode focar só em uma coisa? Ok,
Então eu preciso ter uma máquina de vendas mais robusta, mais pessoas. Não, com inteligência artificial é possível fazer uma pré-qualificação, implementar agentes de IA que fazem essa pré-qualificação e mandam esse cliente já com demo agendada para o vendedor. Então, são diversas possibilidades. Esse é o nosso próximo passo, porque a gente entende que isso não é o futuro, isso é o agora, é o que está acontecendo. Máquinas de vendas, processos comerciais precisam se moldar para a atualidade. E no que tange inteligência artificial, tudo aquilo que faz o vendedor perder tempo para algo que não seja vendas, no processo da SendPulse é automatizado. É algo que é indiscutível, não tem por que meu vendedor perder tempo enviando mensagem automática se a gente pode usar automação, chatbot. Não tem por que ele perder tempo enviar e-mail se a gente pode usar automação de e-mail marketing. Então, são diversos pontos que algumas pessoas ouvindo podem falar, nossa, mas isso é normal, isso é até besteira. Tem muita empresa que não faz isso, que o vendedor tem que abrir o CRM, que é uma planilhazinha, e daí tem que abrir outra caixa de e-mail, e daí tem que escrever o e-mail, copiar um template, enviar manual, mudar o nome do cliente, às vezes nem muda e você recebe aqueles e-mails de spam. Então o vendedor tá perdendo tempo, tá fazendo um processo mais ou menos, tá perdendo tempo de vendas e não tá evoluindo, focando naquilo que ele realmente tem que fazer, que é atender os clientes que estão interessados, gerar oportunidade, vender, falar sobre a marca. Tudo aquilo que tira esse tempo do vendedor tem que ser automatizado com inteligência artificial. Isso é algo indiscutível no nosso processo de vendas em todos os mercados, e a tendência é que a cada dia, a cada semana, isso cada vez mais seja cada vez mais melhorado e implementado novas inteligências que no final resultem facilidade e mais vendas, é o que a gente busca. Claro, tudo precisa ser feito com cuidado, com pessoas que entendam sobre isso, estudem sobre isso, para que não seja algo pior do que sem inteligência artificial. Então, a gente quer sim, a gente usa sim, mas algo bom, né, que tem coerência, que é corrigido ainda por um humano ou por outra inteligência artificial, mas que tem um sentido, que não é algo feito rapidinho para poupar tempo. Não, é algo feito com qualidade para poupar tempo, mas sim, é investido um tempo para fazer aquilo, para que a comunicação seja como a gente quer em todas as esferas assim de comunicação com inteligência artificial que a gente faz. Isso também é muito refletido nas ferramentas da SendPulse. Todas as ferramentas da SendPulse que usam IA são feitas para que não seja algo robotizado, algo de qualquer forma, né? Que seja algo de qualidade. Então, isso que as pessoas precisam entender. Sempre fazer algo de qualidade para que você poupe tempo, sim, mas que gere resultados no final. Eu sou super adepta a isso, nós somos, tanto no nosso processo interno quanto no externo, vamos dizer assim, naquilo que a gente vende. E se você não está usando, implementando desde as pequenas coisas, assim que seu processo está parado, você está perdendo tempo e, consequentemente, dinheiro. Boa. E para a gente ir finalizando, eu queria que você falasse o que você pensa do futuro, né? A gente falou um pouco de tecnologia, de inteligência artificial, mas aí pensando assim, daqui a alguns anos, o que você acha que vai ser da área de vendas? Eu sou bem conservadora no que tange isso, no que tange a implementação também de ferramentas, por isso que eu falei com muito cuidado sobre isso, né? Tem que fazer com cuidado. O que eu penso, como será o futuro, eu acredito e espero, até numa visão otimista, que seja tudo com muita qualidade, né? Reforçando tudo que eu falei, que o vendedor seja cada vez mais focado e com seu tempo livre para vender, sem se preocupar com outras coisas no processo. Eu espero que seja um processo, assim, de qualidade, feito com qualidade, uma evolução feita com qualidade, porque muitas vezes a gente está vendo evoluções muito rápidas e que as pessoas se perdem na qualidade. Eu acho que isso é um ponto importante. Eu já vi mudando muita coisa, então eu já vi máquinas, igual eu falei, já vi máquinas de venda, né, processo de vendas gigantes, cada vez mais reduzidos, gerando mais resultado.
Então, eu espero para o futuro algo alinhado a isso. Eu não acredito, daí entra a minha visão conservadora, num futuro sem vendedores. Sim, é possível, existem inteligências artificiais já que estão fazendo isso, estão sendo treinadas para vender, mas sempre são treinadas por um humano. E sempre tem que estar atrelado, na minha visão, a um humano. Ninguém entende mais o sentimento do cliente do que um vendedor que está fazendo uma ligação, que está realmente olhando para os olhos dele, quer seja no telefone, em videochamada ou no presencial, principalmente, e que entende que aquela expressão que ele está fazendo significa isso, que aquele jeito que ele está significa outra coisa. Então, nada ainda, para mim, substitui um vendedor bom, um vendedor bem treinado, que tem pleno conhecimento do produto, do serviço que ele está vendendo. É insubstituível. O que eu acredito para o futuro é o complementar. Tudo pode ser complementado com inteligência artificial, reduzindo custos, sim, mas não necessariamente reduzindo pessoas, reduzindo ali o processo, facilitando o processo para os vendedores, deixando tudo mais simples de ser executado, mais rápido, mais produtivo. É isso que eu penso para o futuro. Acredito que a gente já está num nível de inteligência de processo bem legal e que com certeza se eu escutar esse podcast daqui a 2 anos eu vou falar, meu Deus, como mudou e vai mudar. Mas eu ainda sou bem conservadora nisso. Eu acredito num futuro sim, com tudo isso, com redução, mas com qualidade, mas ainda acredito no futuro com pessoas muito bem treinadas utilizando essas inteligências artificiais no processo de vendas, para falar com o cliente, para reduzir tempo, processos em si, e para vender mesmo. Então, é nisso que eu acredito, sabe? Que é o futuro, na verdade, não que será, que é. Boa! Arrasou! Eu te agradeço muito por participar do podcast, por topar, né, tá aqui falando sobre esses assuntos super importantes. Então, muito obrigada pela participação. Eu falo que o momento final do podcast é um momento merchan, então, como você é do time internacional da Ascend Plus, para você falar para o pessoal, né, entrar em contato com vendas aí, quem estiver ouvindo, falar com o nosso time, não internacional, né, porque provavelmente são brasileiros que eu ouvi, mas nosso time nacional representa aí. Sim, realmente, se você tem uma empresa no Brasil, presta algum serviço, tem algum negócio, você pode contactar com certeza a mim, no LinkedIn, Júlia Bispo, claro, no LinkedIn da Ascend Plus, que o time brasileiro irá te atender, mas se você tem aquela indicação de um cliente, ou um amigo, ou um conhecido com negócios nos Estados Unidos, Canadá, ou na Europa, Reino Unido, enfim, nos países que ele fale inglês e que precisa de um atendimento personalizado em inglês, você pode contar comigo, com o meu time, para atendê-los e fazer um tour pela Ascend Pulse, entender o que ele precisa hoje, mostrar como as nossas ferramentas podem ajudá-lo, tá? Mas se você é brasileiro e está escutando, que provavelmente é o que está acontecendo, não pense que não possa contactar a mim ou aqui a Ascend Pulse para falar conosco e saber mais sobre as nossas novidades, as novas features, os novos lançamentos, o que a gente já tem feito, o que faremos e como que isso pode ser utilizado no seu negócio hoje para fazer você vender mais sem gastar tanto tempo, sem precisar de um monte de gente e tudo numa plataforma só. Então, contacta a gente que com certeza a gente vai conseguir te ajudar entendendo as suas necessidades e linkando com as melhores features, os melhores serviços aqui da Ascend Pulse para o seu negócio, para que ele cresça também. Assim a gente fica feliz e você também fica feliz. É o que a gente quer, ver negócios crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo com a ajuda de inteligência e automação. Tá bom? É isso, muito obrigada, Júlia, pela sua participação. Obrigada. E até mais. Obrigada, até mais. E se você gostou desse episódio, deixa sua curtida, não esquece de se inscrever ou seguir a nossa página, e para saber mais sobre marketing, vendas e muito mais, siga a Ascend Pulse lá nas redes sociais, @AscendPulse_BR.